Na 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 na. Black hole, se eu tô na tribos black hole. Acordo do dream os black hole. Em qualquer espaço os black hole, black hole, black hole. Sim, depois pedimos à nossa assistente uma aguinha. What up, what up? Sim, a aguinha, por favor. Sim, por favor. Olha, eu ponho aqui. Sim, eu meto ali. Já está a gravar? Já, Está já. a gravar. Então vou pedir para sair das gravações, está bem? Backstage. Então, Johnny, como é que estás? Bem disposto? Como é que isso vai? Eu estou bem, Sempre a andar, mais um dia na correria. Estás saudável? Dormiste bem hoje? Dormi bem hoje, por acaso. Acordei naturalmente. Naturalmente, sem despertador? Sem despertador, já viste? Não sei o que é isso. Acordo sempre com despertador e sempre atrasado. A sério? Porque trabalho, puto. Hoje não trabalhaste. Por isso é que acordei hoje. Dormi bem horas hoje. Dormi para aí umas 14 horas, acreditas? Acredito. Também já dormi assim. Sabes que das coisas que me dá mais prazer é acordar sem despertador. Acordar sem despertador é fixe. Por isso é que eu quero ser desempregado um dia. Desempregado, mas com futuro. Pois Sem é, abrigo, né? Convém, não é? Sem Convém, abrigo também sim. podes acordar quando quiseres. Pois, sim. Mais ou menos. Acordam. Mas quando dizes desempregado é o quê? Tipo, tens rendimentos, mas não tens um emprego. É, isso? exatamente. Não, Não queres ter um emprego obrigatório. fixo. É. Rendimento Ok. passivo. Pois já. Parece coach agora. É a cena Sigam-me do- para comprar o meu curso É a de cena... criptomoedas. Eu tenho um cupão de desconto, se quiserem um cupão. Da Prozio. Não, do teu curso de criptomoedas. Ah, ok. Tá bem. Está certo. Então, olha, e o tema do primeiro episódio? Tema do primeiro episódio, nós estivemos em conversações, não conseguimos decidir e pensámos o porquê de estarmos aqui hoje. Porquê de estarmos a criar um podcast. Não sei se queres começar tu? Sim, posso começar. Olha, eu acho que é importante mencionar que isto está no projeto, no papel, que é há um ano e tal. E só agora, por sabe-se lá porquê, é que começámos. Yeah. Ou os micros não davam, ou a câmara não dava, ou não sei o que não dava, ou Uhum. pronto, enfim. Portanto, olha, aqui estamos. E o porquê de começar um podcast? Eu vou começar por mim, que eu acho, eu é que tive a ideia. Uhum. Eu já queria começar um podcast porque eu queria ter um espaço onde me pudesse expressar de alguma maneira. Ok. E eu via que eu nutria muito prazer em estar com amigos, em estar, sei lá, em jantares, em convívios e falar sobre variedíssimas coisas. Não podes quebrar. Importante, e eu estava-te a ouvir, mas deixa-me só aqui recapitular, que há bocado não Diz. queria interromper, que era, ou seja, tu tiveste a ideia, Uhum. muito bem, já estava no papel há um ano e tal, acredito na tua cabeça até já há mais tempo, mas seria talvez interessante percebermos como é que chegámos aqui, mas também o contexto, ou seja, nós, como muitos e muitos jovens, éramos amigos já anteriormente Uhum. e por algum motivo as nossas vidas separaram-se. Com a faculdade, mudanças de curso, gostos, whatever, separaram-se. E a certa altura a vida também se encarregou de voltar a entrelaçar os nossos caminhos. Uhum. E eu acho que esse foi o ponto inicial para depois essa ideia também do podcast. Sim, Ou seja, sim. nós vimos-nos os dois às 7 da manhã a falar numa paragem de autocarro, Yeah. com medo de ser assaltados de um gajo que era ex-presidiário e pensámos, porque é que nós estamos aqui a conversar no meio de uma paragem de autocarro e não temos uma cena mais oficial para ter as nossas conversas? Yeah. Pelos vistos os dois gostávamos. Aliás, isso, o nome do podcast, do projeto, relaciona-se com isso. Black Hole foi porque eu, pelo menos nessa noite, eu falo por mim, nós começámos a jantar, eram 8 da noite, nenhum bebeu uma pinga de álcool e ficámos a falar até às 7 da manhã. Yeah. Foi como se o tempo funcionasse de outra maneira naquela conversa. Foi um jantar super produtivo, super rico e que durou horas e horas e horas e eu honestamente acho que ninguém deu pelas horas passar. Yeah. E para irmos embora foi obrigados, porque Fomos continuávamos. obrigados a ir embora. continuávamos. Eram 7 da manhã e Curiosamente, só aqui um asterisco, é que não fomos assaltados nessa noite, mas fomos assaltados noutra noite, também depois de um jantar. Yeah. Foi antes, pois foi. Foi a única vez que eu fui assaltado na vida e Fomos assaltados com uma pistola, malta, cagámos os dois todos.
Foi uma experiência para contar. E pronto, tivemos aqui algum prejuízo, mas também nada por ir além. Eu tive algum prejuízo, tive. Yeah, não tiveste algum prejuízo. Então, mas quando eu falei contigo sobre começar o podcast, o que é que te levou a aceitar? Ok. A principal coisa que me levou a aceitar era eu, de facto, gostar das nossas conversas. Uhum. Ou seja, se fosse com uma pessoa que eu não gostasse de conversar, eu não tinha aceito. Uhum. Mas depois, uma coisa que também me fez aceitar é que eu já também há muito tempo, aquelas ideias que nós temos na nossa cabeça, mas nunca são concretizadas, eu gostava de ter um podcast, exatamente pelo mesmo motivo que tu, ter algum espaço onde podia expressar. Uhum. Posto isto, eu acho importante é também dizer que eu quis criar um podcast porque eu acho, isto pode parecer presunçoso, mas eu acho que tenho conhecimento na minha cabeça e a coragem no meu coração para falar. Que eu acho que é importante termos os dois. Tu podes ter conhecimento, mas não tiveres a coragem para dizer as tuas opiniões e assumir a responsabilidade com isso, também podes ficar incapacitado de falar. E eu acho que tenho isso. E por isso mesmo acho que o podcast é o formato ideal para isso, para expressar as nossas opiniões, pois nós havemos de abordar os mais diversos temas e há temas mais sensíveis do que outros e eu quero falar mesmo sobre esses sensíveis. Pois é assim, isso é uma questão. Nós vamos pôr isto na net, né? E tudo o que fica na net nunca morre, fica sempre na net. Estás preparado para lidar com eventuais represálias? Yeah. Sobre isso do preparado, também, e está relacionado com o porquê do podcast. E mais uma vez vou falar por mim. O meu intuito com o podcast é sobretudo criar algo contigo que fique gravado e que nós um dia mais tarde possamos olhar para trás e dizer, eu naquela altura tinha estas opiniões, ou vestia-me assim, ou tinha este penteado. Um registro. Esse é o meu principal objetivo e não tanto quantas visualizações vai ter, qual é a reprodução que vai ter. Claro que a gente, quando faz alguma coisa, quer estar sempre que as coisas corram bem e que tenhamos sucesso nas mais diversas áreas, mas não estou muito preocupado se vai haver um BIM qualquer na internet a dizer tu achas que o Trump deve ser eleito, meu, tipo whatever. Sim, eu por acaso também não é das coisas que mais me importa se tem muita views, se tem pouca views, se tem... Eu quero mesmo um espaço para falar e para ser honesto comigo mesmo e contigo, e acho que acrescentar aquilo que tu disseste, nós temos uma dinâmica muito interessante, porque as nossas conversas são muito interessantes, mas nós discordamos em certos aspectos. E nós conseguimos discordar e ser cordiais um com o outro e há um certo... Está-me a faltar a palavra, mas há um contraditório que é interessante e acho que fica uma conversa interessante. Eu acho que se nós estivéssemos num podcast 2 pessoas só a falar e todas as pessoas e todos os assuntos nós concordássemos um com o outro, isso é uma seca do caraças. Sim, estou a perceber. Mas pode de facto haver assuntos onde concordemos e não vamos estar a forçar a discórdia. Claro que sim, não. Mas claro sim, que eu concordo. Mas há assuntos em que nós vamos discordar e isso vai tornar uma dinâmica interessante. Sim. E no mundo atual das coisas é interessante essa dinâmica onde as pessoas podem discordar. Nós discordamos em vários temas, a religião, a economia nem tanto, mas em vários temas nós discordamos e é bom existir exemplos onde as pessoas discordam e conseguem ter um diálogo. Sim, eu acho que o mundo está cada vez mais binário, ou seja, ou estás de um lado ou estás do outro, não há conversações no meio, não há conversações de um lado com o outro. E engraçado que ainda ontem estava a ver um podcast do Salvador Martinha, um podcast bastante conhecido, e estavam de facto 2 pessoas, 2 convidados, que também eles conhecidos, com alguma plataforma e com alguma, digo eu, responsabilidade nessa comunicação saudável que existe nas redes sociais. E eles de facto estavam a falar os dois e não se conseguiam ouvir, não tinham a capacidade. Ou seja, é quase como um discurso político onde vais às notícias e está tipo o bloco de esquerda a falar e o outro a abanar a cabeça a fingir que está a ouvir e depois quando começa a vez dele vai só dizer a sua pauta e as suas ideias. E eu acho que é fixe. Não sei se te lembras quando nós falámos nesta ideia, eu tinha a ideia de ter aqui um papel ao lado, uma nota minha a dizer assim, ser verdadeiro ou não mintas. E é isso que eu quero aqui, é tipo estar-te a ouvir mesmo e acrescentar as minhas opiniões, os meus ângulos, mas estar de facto a ouvir. E se mudares-me a minha opinião, melhor. Mas sabes que o problema desses debates, assim, muito com pessoas com alguma relevância pública, o problema é que eles não vão debater nada, eles vão espalhar a sua agenda. Ou seja, eles não vão aprender nada, nem querem fazer com que o outro mude de opinião, porque tu sabes, acho que o que estás a falar é o Diogo Sena e o Diogo Faro, não é? Diogo Sena e Diogo Faro. São 2 pessoas que eu não vi o podcast, mas conheço vulgarmente
as duas personalidades, eu tenho a certeza que nenhum iria mudar de opinião. Sim. Ou seja, eu não vejo grande proveito no debate onde um lado nunca vai mudar de opinião. Sim. Os apoiantes de um vão continuar apoiantes de um, os apoiantes do outro vão continuar apoiantes do outro. Yeah. Eu acho que aqui, neste podcast, eu já aprendi várias coisas contigo, se calhar também já aprendeste coisas comigo, e eu acho que esse é o intuito disto. São duas pessoas que concordam em muita coisa, discordam noutras, e nas coisas que discordam, consegues aprender coisas. Consegues evoluir como ser humano. Sim. Mas eu vi o podcast de que estávamos a falar, do Senna e do Faro. O que eu estava a tentar dizer também é, para além do mudar de opinião e do conhecimento que podes adquirir com outra pessoa, eles de facto não estavam sequer a conseguir comunicar. Eu Pois. estava a falar de azeite, eu estava a falar de batata. Estou a perceber. E a observação do Salvador Martinha era como é que dois Diogos, mais ou menos da mesma idade, geração, que são do Sporting, que tinham algumas coisas em comum, não conseguem conversar. Ou seja, o argumento era, se vocês não conseguirem conversar, o mundo está todo lixado. Yeah. Mas eu acho que o mundo está todo lixado. Pois, eu isso não acho. Yeah, mas isso fica bom de podcast. Mas voltamos aqui atrás. Foste tu que tiveste a ideia e criaste o nome do projeto, Black Hole. Fala um bocadinho, já explicaste o que é que nos levou a chegar até aqui, nós termos a nossa vida ter entrelaçado novamente, mas como é que criaste o nome como é que surgiu o nome do projeto? Fala um bocadinho sobre isso. O projeto inicialmente tinha outro nome. Não sei se te lembras. Não te lembras? Já nem me lembro, mano. Yeah. Era Ipsis Litris. Yeah. Sim. Que era, em latim quer dizer palavra a palavra ou Yeah, frase a frase. Eu lembro que gostei do conceito, só que achei que seria muito... Não é de nicho, mas seria... Pouca gente iria entender. Nicho. Seria de Pronto, nicho. seria de nicho. Sim, o nome Black Hole foi exatamente... Pá, eu acho que na altura estava com a tara com a tara de física, que eu adoro essas coisas assim, e estava a ver bem das cenas disso. E o facto de nós estarmos aquelas horas todas a conversar e parece que passou 7 horas, ou 8 ou 9, e parece que passou 1 ou 2, relembrou-me para isso, porque pronto, os Black Holes têm aquela questão gravitacional, que o tempo passa de forma diferente, etc. E pronto, foi aí que eu fui buscar o nome. Eu espero que isto seja uma conversa imersiva, que nós passemos aqui com 40 ou 50, 1 hora ou 2 e parece que passa 10 minutos, porque acho que isso é um indicador que a conversa é agradável e que a conversa flui. E pronto, basicamente é isso. Queres falar de qual vai ser a dinâmica? Ou seja, como é que vamos fazer episódios? Vamos Isso é falar uma boa pergunta, João. Como é que vamos fazer episódios? Como é que achas? Olha, eu sugeria... Eu não me queria estar a amarrar a temas. Ok. Sempre. Ou seja, eu acho que há temas que podem ser interessantes, nomeadamente nos que discordamos. Pode dar um debate interessante. Debate, entre aspas. O debate é muito forte. E nesses temas seria fixe já vermos com cenas preparadas, né? Sim, para ter pode conteúdo. ir. Sim, claro. Yeah. Também podemos comentar a atualidade. Acho que é uma coisa interessante. E podemos comentar aquilo que nos apetecer. Podemos comentar o futebol, podemos comentar tudo o que tu quiseres. Depois somos dois gajos a falar. É isso. Como falámos a vida inteira. Trazer também algumas componentes que nós tínhamos conversado também de convidados. Trazer pessoas que a gente considere que tenham algo a acrescentar, por vezes. Não só com temas, mas personalidades que a gente conheça que sejam interessantes. E por vezes também vamos ter isso. Ou seja, alguém a juntar-se a nós. Eu adoraria fazer isso. O problema é que o nosso setup é um bocado... Nós somos dois gajos. Primário. Estás a ver? Somos dois gajos. Também vamos falar um bocadinho sobre nós para nos conhecerem melhor. Mas somos dois gajos que ligamos uma câmera e estamos a tentar gravar. E achávamos que seria mais fácil do que de facto muito foi. complicado. Mas só para perceberem porque é que para nós é difícil, nós somos muito limitados. João, fala-me um bocadinho sobre ti. E já somos muito limitados. Eu considero-me bem limitado, eu sou meio burro. Já tinha dito essa. Sim, és meio burro. Tu és o quê? Eu não acho que seja muito limitado. O meu conhecimento sobre tecnologia, nomeadamente de gravação, é que é um bocado limitado. Estou a aprender agora. Não, mas eu sou mesmo meio burro. Mas já agora, tu és o quê? És nada, meio burro. Tu és o quê? Eu se calhar sou burro por completo. Burro por completo. Pronto, essa é do Guru, do Mike Billions. Não estou aqui a fazer plágio. Mas o gajo basicamente defende que só existem dois tipos de pessoas. Os meio burros, são aquelas pessoas que sabem, que não sabem nada, que estão sempre a aprender e que o conhecimento que nós temos acesso é muito limitado. E depois existem os burros por inteiro que acham
que sabem alguma coisa. Aí, Eu, no teu então- caso, considero também meio burro. Se calhar sou meio burro Essa visão. nessa acho, que sim. dualidade, sou meio burro, se É. calhar. Acho que tu sabes que nós não sabemos nada. Há muito, sim, cada vez sei menos, acho eu. Há muito tempo que não vejo o Mike O guru. Williams. Ele agora está com um conteúdo um bocadinho diferente, mais Muito de. tempo Está a não construir vejo. o Quinto Império. Muito tempo que não o vejo. Mas fala-me um bocadinho sobre ti. A tua formação, de onde é que tu vens. Sou- Imagina que voltaste à escola e estás a apresentar a professora primária. E há aquelas aulas, as primeiras, né? Lembras-te da nossa professora primária? A primeira de todas, lembras-te? Ah, Lembras-te? eu lembro, estava a pensar que tu não te ias Marta. lembrar, a Marta. Yeah. Mas essa não foi a nossa professora primária. Nós tivemos a mesma professora no primeiro ano, mas depois do segundo para a frente foi outra professora, que é que nós consideramos ser a nossa professora primária. A Cristina Cristina. Albanel. Yeah. Agora trabalha na Remax. Está a fazer publicidade, mas Estou a fazer pré, sim, ela vai vender casas que é uma fartura, porque eu Sim. disse aqui. claro que sim. Mas antes de me apresentar, eu e tu ficámos juntos até aqui, ó, 10º ano. Décimo nono ano, sim. Mas eu acho que é meio importante dizermos, para além de estarmos até o 10º ano, foi 10º ou 9º, sim, mas também simultaneamente jogávamos futebol juntos. Futebol, Ou seja, nós passávamos o nosso dia juntos. Nós passámos muito tempo juntos. Depois isso passou tanto na escola, como houve uma altura que nós éramos do swag e íamos às compras e. Um passado obscuro. Faz e tirávamos fotos e tal. Faz parte. Yeah, Eu grave. apaguei essas fotos todas. Aliás, eu apaguei o meu Facebook. Eu não vou muito ao Facebook, mas já está tudo arquivado. Eu apaguei tudo. Tens vergonha do teu passado? Não, mas eu apaguei porque eu não ia, não é? E depois, mas há pessoas que ainda vão. E as pessoas que Vão lá ver. que vão ver e depois aquilo fica assim. Não faz mal. Eu paguei. Ok. Então, mas olha, nós conhecemos desde o primeiro ano. Fizemos todo o percurso juntos, de malta da bola, estávamos em casa uns um do outro, íamos na minha casa do outro. O que é que achas que nos fez separar? Achas que é só a vida? Achas que é só. O que é que achas? Eu acho que foi principalmente. Foi primeiro o percurso académico. Ok. Académico já a contar na secundária. Mas já ou seja, nessa fase de nono para o 10º ano, já ter mudado de área, turmas mudarem assim? Sim, mas foi um bocado até o destino. Não é que eu acredito nisso, mas quer dizer, bem, enfim, Fica para outro. outro tema. Yeah. Mas nós fomos os dois paciências no 10º ano Uhum. e tu foste para uma turma e eu fui para outra. Sim. Eles Não foi separaram-nos as nossa turmas por alguma responsabilidade. razão. Mas eu estou a perguntar isto. Eu, na altura, nesse 10º ano, não tinha esta visão ou esta maturidade, não sei qual é a melhor palavra, de eu hoje em dia, com os meus amigos, Uhum. eu aconteça o que acontecer, se eu tiver que trabalhar 24 horas por dia, se tiver que viajar, se tiver que whatever, os meus amigos eu vou manter contacto, Sim, percebes? Ou seja, eu quero acreditar que nessa altura, para além do destino, nós teríamos para turmas diferentes ou assim, não foi só por isso. Sabe, eu acho que nós éramos miúdos, éramos muito Não mais. pensávamos nisso Éramos ainda. muito mais superficiais, entende? Pois. Acho que não valorizávamos tanto as amizades, acho eu. Não sei porquê. Estávamos E- preocupados com o teste de matemática, não é? Estávamos ou com outras coisas. ou com, sei lá, com as namoradas, ou com a bola, ou É, com as futebol, namoradas. enfim. Não, eu acho que nós não nos eu pelo menos, eu vou falar para mim. Eu afastei-me de algumas pessoas, não voluntariamente, mas só me apercebi quando já tinha acontecido. Ou seja, não me apercebi que estava a acontecer. Estava a acontecer. E quando me apercebi, pá, e não falo com o Tony há bué de tempo. Ou seja, tu foste para uma turma, eu fui para outra, eu entretanto mudei de área, tu foste estudar para Lisboa e pá, e há bué de tempo que eu não falo com ele. Sim. E depois o tempo está a passar e a gente só se E apercebe. o tempo está a passar e nós continuamos com coisa. Então, assim, não sei se isto é do ser humano, se é do Tuga. Eu acho que o Tuga tem muito esta questão. O Tuga quer fazer uma coisa, faz uma coisa um ano e meio depois. Depois deixa para. Nós somos exemplo disto. É assim, Sim. isto é difícil de montar. É pá, ok, até porque nós não percebemos nada. Uhum. Pá, mas não era para ter demorado um Um ano e ano. tal, né? Yeah. Ou seja, o ser humano, não sei, tem esta questão de vai deixando as coisas acontecer. Uhum. E às vezes as coisas acontecem quando tu nem te apercebes. Só te apercebes quando elas de facto estão a acontecer. E nós afastamos assim por razão nenhuma. Porque eu não me lembro de nenhuma razão específica de nos termos afastado. Sim, não foi por algo específico. Não foi. Não nos chateámos. Brigámos muito quando éramos miúdos, mas Yeah, fomos muitas vezes para a rua a brigar. muita vez. Mas quando mais crescidinhos, não. Afastámos-nos, sei lá,
pela vida. Ok, pronto, que é que tu isto achas? também como não é uma terapia de casal, Pois não. vamos seguir em frente. Mas pode Vamos ser. então, eu estava a querer que tu te apresentasses. O nosso percurso foi normal, de um jovem, ali até o 10º ano mudámos de turma. Tu depois estavas em ciências, decidiste mudar de área. Aham. Como é que foi para ti essa mudança? E se algum jovem estiver a ouvir e tiver com medo de mudar de área ou assim, tipo, como é que foi para ti essa mudança? Pá, na altura foi um bocado assustador. Porque eu nunca tinha chumbado de ano, nunca tinha repetido um ano, nunca tinha acontecido nada disso. E é importante frisar que eu não chumbei esse ano, eu passei. Atenção, Dá atenção. atenção. Mas eu mudei de área porque não me via. Eu estava em ciências, não me via em ciências. E mudei para humanidades, mudei para letras. Foi a melhor coisa que eu fiz, que eu sou obviamente de letras. Nem sei porque é que tinha escolhido ciências à primeira. Mas foi assustador, mas acabou por ser a melhor decisão que eu fiz. Depois, tanto que a minha formação académica foi relacionada com humanidades, com letras. E a tua Pois. formação académica é? Eu formei-me em Direito, portanto sou o primo mais chato dos jantares de família. Yeah. E continuei mais ou menos na área. Entretanto, entrei para o mestrado em mercados financeiros, que é um bocado. Relaciona-se, mas não tanto. Não acabei, ou seja, acabei a parte letiva, mas não acabei a tese, acho que não vou acabar. Porquê? Não me apetece. Mas dava-te muita vantagem competitiva Eu acho no que não, mercado. sabes, eu acho que não. Pois é isso, é Eu isso acho que eu não. penso. Não dava, Se der essa vantagem competitiva no mercado teres esse mestrado, não dava, acho que devias terminar. não dava. Eu acabei a licenciatura, fiquei logo empregado num banco. Na entrevista de emprego eles nem sequer me perguntaram Nada disso, no né? percurso académico. Não É, perguntaram também. nada, não perguntaram notas, não perguntaram se eu gostei, se não gostei, não perguntaram nada. Portanto, eu cada vez acho, e isso há aí jovens que querem ou não entrar na faculdade, agora tapem os ouvidos, mas eu cada vez acho que a faculdade, a universidade, um curso, um mestrado é cada vez menos diferencial. E eles olham muito mais, a entidade empregadora, olham muito mais para a pessoa e muito Sim. menos para o currículo. Ok. E Mas tu? eu que parte? O que é que eu acho sobre isso? Tu disseste? Ou... Conta-te desde Tudo. o início e depois. Então, olha, vou começar só pelo fim, pelo que estavas a dizer. Eu concordo contigo, cada vez mais acho que a faculdade é um fator que não tem muito peso. Tanto nas entrevistas de emprego, já fui a algumas dezenas de entrevistas de emprego para diferentes cargos também e vê muito pouco isso. Yeah. Eu acho, sobretudo numa entrevista de emprego, as tuas soft skills, ao olhares para aquela pessoa que está a te entrevistar nos olhos e a mostrares alguma diferença com os outros concorrentes, com os outros players, é que faz de facto a diferença. Mas isto é porque nós estamos a olhar para a faculdade ou para o curso que tu estás a tirar como um canudo no fim. Se estivermos a falar de faculdade como espaço para aprender e desenvolver skills, podem existir cursos ou licenciaturas ou mestrados ou até fora, online, que sejam valiosos, percebes? Eu acho que existem pessoas com qualidade a criar cursos ou whatever que tu podes aprender. Não podem ter a certificação que tu desejas, mas se estivermos a pensar no sentido de aprendizagem, o ensino, existe muita coisa para aprender, meu. E o YouTube hoje em dia tem muita coisa gratuita que tu podes aceder, mas não tem tudo. Há coisas que tu tens que pagar para aprender. Sim, mas agora com a dinâmica do mundo, com a inteligência artificial, etc., o sistema de ensino é o mesmo há sensivelmente 100 anos. É. Portanto, há coisas que se aprende nas universidades, sim, eu não digo que não se aprende nada, obviamente, as coisas que eu sei de direito aprendi lá, mas se eu me empenhasse 4 anos a procurar coisas na internet também e a descobri. escolher fontes, será que eu não aprendia também? Isso eu concordo totalmente. Todo o meu curso eu consegui ter aprendido fora na parte que é da minha profissão. Mas eu estou a dizer isto porque eu sou, e agora voltando aqui um bocadinho atrás, eu sou professor de formação, fiz mestrado em ensino, licenciatura em ciências do desporto, venho de uma área de educação física. Mas para perceberes o que eu estou a tentar dizer é, eu enquanto professor de educação física, quando estou nos miúdos, posso apanhar miúdos desde o 5º ano até o 12º. E quando estou com qualquer turma com miúdos, eu não estou a pensar. Claro que a gente tem isso no plano de formação. Como é que se faz um lançamento na passada no basquete, ou como é que se faz uma partida de blocos no atletismo. Isso é importante, mas eu não estou a pensar nisso, mano. Eu quando estou com os miúdos, eu estou a pensar, eu estou a formar miúdos. Nunca vou passar a minha ideologia para os miúdos, mas eu estou a formar pessoas. E nesse sentido acho que a escola ou que a faculdade pode ainda ser um espaço importante. Quando eu digo formar miúdos, vou-te dar um exemplo. Estamos numa turma, eles estão a jogar à bola. O João
como nos acontecia a nós próprios, nós já falamos sobre isso, chateia-se com o António e começam a porrada. Tipo, eu naquele momento vou ter que ter algum momento de formação, de feedback para eles, onde eles percebam que aquele não é o melhor comportamento e não é para eles perceberem naquele momento, é para eles mais tarde na vida olharem para trás e dizer assim, se calhar aquele meu professor estava-me a tentar dizer algo. E porquê é que eu gosto de ser assim? Porque eu tive professores que foram assim comigo. Eu costumo dizer que sou um produto na escola. Eu tive educação em casa, obviamente, não estou a dizer que não tive, mas, e tu conheces o professor que eu estou a falar, foi o principal responsável pelo meu desenvolvimento a nível quase cívico, de olhar para o mundo e de pensar, se calhar não ando só aqui a jogar a bola e quer ser o Ronaldo, estás a ver? Se calhar posso pensar, olhar para o próximo, pensar sobre questões, e quem teve esse papel importantíssimo na minha vida foi um professor. Conclusão da história. Eu acho que faculdades e escolas e assim ainda podem ter um papel importante, mas mais na vertente de desenvolvimento humano, não tanto de conhecimento, porque esse conhecimento vai estar tudo, hoje em dia com a inteligência artificial, vai estar tudo na net. Eu posso ensinar um lançamento na passada, mas ele se quiser, o miúdo se quiser, se ele gostar de basquete, vai à net e vê como é que é um lançamento na passada. Tem jogadores profissionais a ensinar. Claro. Então desculpa estar a falar tanto, voltando aqui atrás. Fizemos o mesmo percurso do primeiro ao 12º. Eu não chumbei no 10º, mas chumbei no 12º. O que chumbaste? Deixei matemática por fazer, meu. É aquela matemática lixada. que é Isto fedido. porquê? Porque eu não tive a coragem. Garradas, não é? O Jorge Garradas era um bom professor, mas Ele não era foi meu suficiente. explicador no 10º. Ele era bom. Era fixe. Mas pronto, eu é que estava preocupado com outras coisas na altura. Mas isto também é importante dizer. Porque é que eu chamei a matemática? Porque eu não tive a coragem que tu tiveste de voltar para trás. Eu sabia que as ciências não era a minha área, não era aquilo que eu gostava, era um curso desproporcionalmente mais difícil e para o meu estilo de vida e para a minha organização familiar não fazia sentido para mim. E para a tua pessoa. E para mim, exato. E não tive a coragem de voltar atrás. Então fui deixando de arrastar o problema até que cheguei ao 12º ano e com o exame de Matemática Nacional não passei. Aí foste obrigado, não é? E fui obrigado. Depois tive que fazer matemática de outra maneira e... Conclusão, quando eu entrei para a faculdade, nem entrei com o exame de matemática. Eu fui fazer um exame de matemática B, que a minha faculdade nesse ano permitiu, uma sorte do caraças, e nunca tinha tido matemática B. Fui fazer esse exame, tive umas explicações e passei. E foi no momento em que eu entrei depois para a faculdade que eu percebi que foi um erro total não ter andado para trás e ter ido para humanidades ou ter ido para economia, whatever. Arrependes de ter mudado? De ter mudado... De não ter não ter mudado, Por isso é que eu estou a dizer agora... Arrependes? Sim, claro. Mas- Porque eu sabia que a decisão tinha sido errada. Mas Eu fui... o percurso, acho que, ou seja, o outcome foi o que tu querias. Não, porque... Ou seja, a gente está a falar de coisas aqui leves, mas não ter terminado a matemática levou-me ali um ano da minha vida onde fiquei a trabalhar e a tirar a matemática. Ou seja, eu penso que se logo lá no 10º eu tivesse assumido para mim mesmo, nem era tanto com os meus pais, mas era para mim mesmo, não fiz a decisão certa, vim para ciências mais para ir com os amigos e também na altura era o curso que a minha faculdade pedia, mas pronto, foi mais uma decisão também com amigos. Se eu tivesse voltado logo atrás, não tinha que estar depois no 12º ano, tipo a trabalhar ao mesmo tempo e a arranjar 1000 esquemas, que foi esse exame de matemática B, para ir para a faculdade que eu queria. Mas depois olhando na visão geral das coisas, correu tudo bem e hoje em dia sou licenciado e tirei o mestrado. Apesar disso não valer de nada, vale no sentido de eu sei que estive lá aqueles 3 anos e concluí a cena. Não de ter o canudo, mas de eu concluí a missão que tinha para fazer. Estás a ver? Não deixei a meio. Aquela coisa que estávamos a falar sobre os portugueses que deixam arrastar, deixar a meio, eu tinha esse receio de ter isso nas mais diversas áreas da vida e pelo menos na parte da formação não foi uma delas, consegui concluir. Mas isto pronto, só para nos apresentar aqui um bocadinho, já falámos um bocadinho dos dois. Dos dois, obviamente, vemos que eu sou mais bonito, mas isso não é preciso dizer, é só ver em câmara, não é? A beleza é relativa. A beleza é relativa. A câmara é tua também, se calhar. A câmara é minha, já está habituada. Eu acho que é. Mas achas que a beleza é relativa, não é? Acho que é, mas isso dá para um episódio inteiro. Dá para um episódiozinho. A nossa assistente esqueceu-nos dos copos de água. Pois foi. A assistente esquece-se dos copos de água. Setup. Como nós dissemos, o nosso budget é muito baixinho, nem os nossos empregados nos respeitam. Nada, mas também são voluntários, não é? É voluntariado. Tens algum tema assim em mente?
alguma coisa que gostasses de falar? Olha, sem dúvida vou querer falar mais contigo. Nós já falámos algumas vezes, né? Mas vou querer falar mais contigo sobre Deus. Ok. Para mim é o tema É interessantíssimo. mais difícil Interessantíssimo. de todos. Até para mim mesmo. Não estou a dizer que a minha opinião vai ser certa ou não, mas até para mim mesmo é aquele que eu sinto mais dificuldade em expressar, porque na minha visão é aquele que existe mais conhecimento. A teologia, aquilo, tantos bacanas que já passaram por aqui a tentar explicar isto, que se sente, que existe uma entidade, e depois há outro pessoal que não sente, e é bacana esse diálogo. Eu estou a ler muita coisa sobre isso, por acaso. Sério? Mas a favor, contra, os dois? Eu não diria contra, mas a favor do racionalismo. Eu estou a ler entravas muito por aí. Richard Dawkins, não sei se Contra, ouviste falar. yeah. É, Contra. sim, mas lá está, eu não acho que ele seja propriamente contra. Eu acho que Eu acho que ele está a constatar o ele é a óbvio. favor da lógica. Pois, Pronto. mas eu acho que logicamente também seria mais provável assumir que existe um Deus. Isso É, é polémico. yeah. Mas isso, pronto, isso seria para outro Mas para pronto, outro mas é um tema, eu sou ateu, mas é um tema que me interessa muito, me interessa bastante. Ser ateu é pateta, João. Ser ateu é pateta. Isso é de um gajo Quem é que também. diz isso? É o guru. Ah, é? Williams. É pateta? Ser ateu é pateta. Tu tens a certeza que não existe Deus. Não. Tens a certeza. Não. Então considera-te um agnóstico. Mais vale não estás Pronto, no ok, lado. mas assim, quando alguém diz isso ao Richard Dawkins, ele usa um argumento que eu acho muito engraçado. Uhum. Tu tens a certeza que não existe uma xícara de café Estou a a perceber. orbitar a Lua? Eu estou a perceber o que estás a dizer. Não Não. tens a certeza. Sim, mas tu assumes Mas é que não. altamente improvável. Estás a ver com probabilidade. É altamente improvável. Eu percebo. Não, Sim. pois é isso. Eu sou uma pessoa extremamente racional. E eu lido com tudo na vida em questão de probabilidade. Pois. Tudo o que tu possas imaginar. Sim. E isso é mais Mas um só ponto. para perceberes o ponto onde eu estou. Deus não existe. Mas eu acredito nele. Ou seja, se tu me quiseres, nós vamos ter a discussão lógica sobre a existência de Deus. Aham. Mas para mim, só para perceberes o ponto onde eu estou, Deus não existe. Deus é. Deus é. Mas, Exatamente. Por isso, eu acho que não se prova Deus através da razão, da lógica. Mas eu Ok. acho que podemos ter conversas interessantes mesmo Pois dentro podemos, dessa podemos, esfera. podemos ter. Há argumentos bons dos dois lados. Mas só para Pois perceberes onde eu estou, quando tu me dizes que é mais a favor do racionalismo ou assim, eu compreendo, mas Deus para mim não está nessa esfera, está fora disso. acreditas na evolução? Acredito na evolução. Ok. Sim. É- Tem alguns problemas a teoria, Eu acho, teoria mas eu acho incompatível seres religioso e seres acreditares na evolução. Eu acho que são crenças incompatíveis. incompatíveis. Mas, Porquê? E pá, isso vai dar horas Sim, então deixamos para outro dia. Mas só deixamos. para a gente perceber, a gente vai querer falar sobre Deus, sobre religião, muito provavelmente sobre temas polémicos da atualidade, sobre aborto. Acho que eu Uhum. gostava de falar sobre isso. Sobre dinâmicas entre homem e mulher. Aqui neste Uhum. caso estamos dois homens a falar sobre isso. Seria também nesses episódios fixe trazermos alguém do género feminino. Género? Género ou sexo? Isso são outras questões. Mas sim, seriam temas. Esses os temas que eu gostava de aprofundar, que basicamente são os temas que me fazem ficar acordado. Não literalmente ficar acordado, que eu hoje em dia durmo muito bem mesmo, mas que quando eu vou pesquisar coisas à net, eu não vou pesquisar Big Brother. Tipo, vou pesquisar gajos a falar sobre o aborto, pessoas a falar e são esses os temas que eu quero aprofundar. Isso é interessante. Mas certamente vão surgir temas em que me interessam mais a mim e temas que te interessam mais a ti. Por exemplo, aquele que estava a falar há pouco e que deu nome ao projeto do Black Hole. Eu sei que é uma área onde tu tens muito mais conhecimento do que eu e são nesses temas também que eu vou pesquisar, mas quero sobretudo aprender contigo também. Assim, não vais aprendendo nada comigo. Eu sou nesses temas. As pessoas acho que têm receio de dizer onde é que foram aprender as coisas. Eu não sei nada, basicamente. Eu ouço pessoas que eu acho que São são conhecidas fidedignas. da área e Sim. reproduzo o que elas dizem. Mas no fundo essa é a história da humanidade, não é? Mas Ninguém nasce ensinado. o problema é que as pessoas acho que têm medo de admitir isso. Não sei se algum dia viram uma tese de mestrado, aquilo não há nenhuma palavra própria, é só fontes, é tudo fontes. Portanto, tu comigo provavelmente não vais aprender nada, vais aprender com as pessoas que eu ouvi. Sim, mas sabes, eu faço só e acrescento só uma coisa. Isso é factual, mas eu acho que depois as pessoas que fazem realmente a diferença são as pessoas que
ao conhecimento que adquirem das outras pessoas, daquilo que ouvem, daquilo que leem, acrescentam os seus insights com base na sua experiência ou com base nas suas ideias. Ou seja, adquirires conhecimento de X lugar e com base na tua experiência de vida relacionares e expressares esse conhecimento de maneira diferente. É aí que eu vejo onde na minha vida fiz a diferença, tanto a nível profissional como a nível pessoal, nas relações que eu tenho com as pessoas. As coisas que eu vejo ou digo, eu as vi em algum lado. Mas depois é a maneira como eu meto o meu input, a minha personalidade nas coisas, que eu acho que possa ser diferente ou não. Há temas que sou igual. Por exemplo, onde eu estou a dizer que considero diferente é realmente no tratamento com as outras pessoas. Toda a gente fala hoje em dia sobre empatia. E eu tento aplicá-la à minha maneira, percebes? E eu acho que depois aí é que podes fazer a diferença. Mas claro que tudo o que tu possas fazer a outra pessoa já foi feito e não vais ser o maior do teu berro por isso. Muito provavelmente não. Ou seja, vocês não vão aprender nada de novo, vão ouvir coisas que já ouvimos no outro lado. Sim. Mas à nossa maneira, é isso que eu estou a dizer. À nossa maneira. E eu acho que um bom indicativo do quão... Pá, eu não quero usar esta palavra. Mas um bom indicativo do quão confortável uma pessoa está com o tema é a maneira como se expressa. Ou seja, é a maneira como ensina os outros. Yeah. Se for uma coisa, por exemplo, dessa questão da física, tu dizes que não percebes muita coisa. Se me ouvis falar e entendes alguma coisa, se calhar Estás à vontade. eu entendi o que eles me disseram. Os outros me disseram. Costuma-se dizer isso, se tu sobre um tema não conseguis explicar a uma criança de 6 anos, Não percebes nada não percebes nada do tema. Isso é legítimo. Mas pronto, olha, temas. Eu gostava muito de falar de evolução e criacionismo. Ok. Pseudociência. Cientismos, eu acho que vai ser a praga dos próximos anos. Cientismo? Cientismo, sim. Pseudociência, mas estás a dizer isso tipo, sei lá, astrologia, essas coisas? Não, estou a dizer o criacionismo, por exemplo. Mas estou a dizer o Terence Howard, por exemplo. Eu acho que isso... Desculpa, interromper-te. Quanto é que é 1 vezes 1? É 1. É 2. Ele é que diz que é 1. Não, é o contrário. 1 vezes 1 é 1. Desculpa. 1 vezes 1 é 1. É 1. Ele diz que é 2. Eu concordo com o gajo, meu. Mas porquê? Mano, Faz qualquer sentido. em termos matemáticos, eu já fui estudar as leis de matemática outra vez, fomos daquelas leis do primeiro ano, porque é que existe a multiplicação. Mas em termos de vida, quando tu estás a multiplicar algo, que é a multiplicação. Sim. Eu tenho um pão, se eu vou multiplicar esse pão, não pode ficar o mesmo pão. Em termos lógicos, de matemática, eu sei que a multiplicação representa 1 vezes 1 é pelo mesmo número e vai ficar 1. É um grupo de uma coisa. Sim. Mas em termos de vida, na coisa real das coisas, quando tu queres multiplicar algo, não pode ficar a mesma coisa. Se eu tenho um pão, ele tem que se multiplicar, não pode ficar o mesmo pão. Ou seja, eu entendo o que o gajo está a dizer, o gajo é maluco, mas o que ele está a dizer não é que quer mudar a matemática. O que ele está a dizer é que podes olhar para a mesma cena com um prisma mais real no dia a dia, e isso pode dar um mindset diferente para ter sucesso. Não, mas ele acredita que 1 vezes 1 é 2, de facto. Porque ele sustenta esse argumento com a premissa que uma ação vezes uma ação dá sempre uma reação. Action times an action equals a reaction. O que é mentira. Ou seja, de que maneira? Eu consigo-te projetar um cenário onde 2 ações não dão nenhuma reação. Ou seja, Bota. Se nós estivermos a exercer forças iguais com direções opostas no mesmo objeto, o objeto não se vai mexer. Ou seja, eu empurro aquela mesa com 10 kg de força de um lado, tu empurras 10 kg de força do outro, a mesa não se vai mexer. Não tem a reação de se mexer, mas pode ter outra reação. Qual? Ficar parada. Isso não é uma reação. Não é uma reação. Não, porque ela não sai do estado onde estava. Não sai do estado onde estava a nível espacial, né? Ter movimentação. Mas alguma coisa tem que acontecer na mesa. A falar de forças. Ou seja, gera uma reação. As forças que nós exercemos na mesa não vai ter influência na mesa. Nenhuma. Mas tem influência em nós. Bom, já está, estamos a entrar na cena da física que eu sou um mesmo cepo, meu. Mas essa ação que tu tiveste de aplicar 10 kg na mesa tem que ter alguma reação, nem que seja em ti. E tem. Nesse caso em particular, que é a minha área, tem fadiga muscular. Sim, mas lá está, isso não é multiplicação, não é? Sim, isso não é multiplicação. Aliás, multiplicação não é propriamente multiplicar.
uma multiplicação Mas percebes o conflito que está aí. Não, Tu mas- acabaste de dizer que multiplicação não é propriamente multiplicar. Não, porque é uma forma simplificada de fazer uma adição. Uma adição. Ou seja, uma maneira de... Mas é isso que o gajo defende. É uma forma simplificada de fazer uma adição. Criaram multiplicação porquê? Porque as contas estavam a ficar muito grandes, Sim, então criaram multiplicação para simplificar essas Sim. adições. sim. Mas quanto é que é? 1 mais 1. É 2. Então, Então, se a multiplicação é Então- simplificar, mas imagina, 1 vezes 1. Tens um grupo de uma coisa. Ou seja, tens um prato. sim, com, mas eu concordo com tens um prato com uma maçã. Com quantas maçãs tens? eu concordo com isso. Eu percebo o princípio da multiplicação. Eu só acho que o mindset, depois de aplicar isso da visão que tu tens na vida, Mas não isso- tão lógica, que eu Isso já é sei que tu és um homem semântica. muito Mas lógico, isso é semântica, não exatamente. É matemática. É semântica, mas para mim este tema do gajo não está. Se ele tiver a querer mudar a matemática, boa sorte com isso, não tem hipótese nenhuma. Ele é completamente louco. Sim. Mas mesmo quem critica o gajo diz que o gajo tem boas ideias na cena, Da geometria. da cena geométrica. Viste o Eric Weinstein, não é? Que teve o debate com ele. Yeah. Yeah. Não é, mas assim. Mas eu acho que foi só para o amaciar um bocadinho. Dava-lhe ali uma pancada e depois amaciava um bocadinho. porque, assim, o Terence Howard, para quem quer ver, ele foi ao Joe Rogan Uhum. e foi 3 horas. Pá. O homem, ele quer mudar todo o panorama. Ele fala Mas de pode coisas. mudar. Mas a questão é, ele faz muita word salad, ou seja, muita salada russa de palavras. Ele fala e não diz nada. Porque há muita coisa que ele diz que não faz qualquer sentido. Ele fala da geometria do hidrogênio. O que é que isso quer dizer? Pois, ele tinha que agora ir A geometria ver do o gajo. hidrogênio são 2 átomos. Ou seja, ele fala do sexo dos elementos. Ou seja, os elementos não têm sexo, são átomos do universo. O que eu não percebo nada sobre o tema em particular. O que eu posso dizer é, a história já nos mostrou diversas vezes que existiram gajos que vieram fazer uma ruptura e que foram ostracizados por isso. Foram mortos, não sei o quê. Por isso quando eu vejo algum gajo assim a sair, pode ser maluco, o gajo pode ser maluco, estou-me a cagar para o gajo. Mas eu tenho mais cuidado em admitir logo que ele é maluco. Eu vou tentar perceber de facto. Nós já tivemos gajos a dizer que era a Terra andar à volta do Sol e não o contrário, Sim, que a sim. Terra era o centro do universo, que foram mortos por isso. A história já nos mostrou muitas vezes onde o status quo às vezes pode ser injusto com os outsiders. Sim, sim. Então eu tenho cuidado com os outsiders, vou tentar ouvir, e se eles tiverem alguma coisa de facto que eu considero diferente e que faça sentido na minha vida, também não tenho medo de adquirir esse conhecimento. Só porque eles possam ser malucos. Eu percebo, tanto que. Mas eu não adquiri a priori que ele seria maluco. Eu fui realmente ver. Ver e tiveste essa conclusão. Pá, eu quando vi achei que qualquer sentido. pode não ter sentido, mas ele é inteligente. Ele é um gajo inteligente. Eu acho. Nem que seja só pela semântica como apresenta as coisas. Eu acho que ele é um gajo. Ele é ator, né? Portanto, Uhum. ele é alguém que sabe falar, sabe estar, sabe convencer as pessoas. Uhum. Isso é muito importante. Ele tem uma boa retórica. Yeah. E ele é um bom político. Ou seja, ele consegue convencer as pessoas daquilo que ele acha que é verdade. Porque eu não acho que ele seja um charlatão. Eu acho que ele acha mesmo aquelas coisas. Acredita mesmo naquilo. Ele acredita mesmo. E ele, tendo uma boa retórica, consegue transmitir essa verdade às pessoas que o ouvem. Ok. A questão é, as pessoas que ouvem, que sabem o que ele está a dizer, não é que eu saiba, mas houve outras pessoas que souberam e não faz qualquer sentido. É mesmo coisas estapafúrdias. Ok. Tinha que ir pesquisar mais sobre os temas em particular. Mas quando eu vejo o debate com os pares, até mesmo físicos e matemáticos, eu não consigo ver a discrepância dos matemáticos e físicos a explicar as coisas de forma clara para provar-lhe errado. Vejo sempre ofensas do tipo. Ao Terence Howard. Yeah, Viste o vídeo do... vi. Acho que foi ofensa. Yeah, acho que é mais um ataque pessoal do que propriamente dizer. Quando ele foi outra vez ao Joe Rogan com o outro gajo, a cena das matemáticas, vi que seria mais complicado. Ou seja, o gajo está a dizer: tu tens muito mais probabilidade de mudar o mundo pela questão geométrica que estás a estudar do que a matemática. Porque a matemática, há este autor que defende aquilo, tu viste este autor, mas há o outro que disse isto. E em termos. Ou seja, esse foi o único par que eu vi que teve um debate construtivo com ele, no sentido: eu não vou atacar esta pessoa, enquanto Terence Howard, mas as tuas ideias.
e outros gajos atacam a pessoa. É tipo o que nós chamamos de espantalho, em filosofia chama-se espantalho, tipo, agarras na pessoa, pintas ela de uma maneira. Mas achas que o Neil deGrasse Tyson fez isso? Yeah. Porquê? Onde é que ele utilizou o espantalho? Pá, não me lembro das palavras em concreto no vídeo dele, mas lembro-me de ver o vídeo do gajo no Joe Rogan e ver o vídeo do outro, e ele foi desonesto. Tipo, Por acaso não acho nada. yeah, eu achei. Eu acho que ele fez um peer review normal. Eu acho que não. Ou seja, ele foi o mais honesto possível. Ele foi brutally honest. Sim, mas mas nessa. Que é o que um sendo o gajo cientista sendo um faz. físico, sim, sendo o gajo um cientista e um físico, seria expectável para mim não haver as bocas. E assim, e quando eu ouço as bocas e o Bocas ataque é que pessoal, não me lembro das palavras em concreto, mas tá na net. Quando eu vejo as bocas e os ataques pessoais, o que me faz, o alerta que soa na minha cabeça é: eu não sei se o outro gajo tem razão, mas este aqui está picado com alguma coisa. Por acaso não tive nada essa impressão. Yeah, mas foi. Tive mesmo a impressão que o Neil deGrasse Tyson fez coisas que muitos não fariam. Fez um peer review autêntico. Ou seja, ele pegou na tese lá do Terence Howard e fez uma review como faria um colega de profissão. E apontou os factos que ele se tinha enganado. Eu não ouvi nenhuma ofensa pessoal. Porque eles tinham, o gajo tinha mencionado, quando foi ao Joe Rogan, no primeiro tinha mencionado, Que ele não não lhe tinha atende a chamada. respondido, não sei o quê. E depois ele entrou também nessa dinâmica e... Sim, porque isso é o que se faz num peer review em ciência. Ou não, seja, mas não era das chamadas, não era só das chamadas. então, Estava relacionado com um projeto qualquer de podcast, que ele estava interessado e depois, não sei porque é que ele ele- a falar de bifes entre dois gajos. Pois eu lembro-me, eu acho que o Neil deGrasse Tyson soube que o Terence Howard gostava de ciência e queria Uhum. convidá-lo para o podcast dele. Yeah. Mas depois o Terence Howard, antes de ir ao podcast, apresentou-lhe essa tese do 1 vezes 1 igual a 2. O Terence Howard fez uma peer review, viu que o homem era completamente maluco da Mas cabeça. acho que o gajo já tinha ido ao podcast, porque dava jeito para visualizações. Acho que não foi. Pá, olha, não tenho a certeza. Mas pronto, Mas- pessoas como o Terence Howard, eu acho que são... Achas que vai ser o problema do mundo? Eu acho que vai ser o problema. Aí, eu não. Eu Por acho que acaso vai não ser. concordo nada a ver com isso. Eu acho que vai. Eu acho que vai porque cada vez mais as instituições, e Deixam- muito por culpa, às vezes, das próprias instituições, são cada vez mais Descredibilizadas. descredibilizadas. Credibilizadas. E portanto, Credibilizadas. descredibilizadas. E eu acho que isso vai ser um problema, porque as pessoas vão deixar de saber onde acreditar. Yeah, mas o que eu acho, diz-me se eu estiver errado, mas quando pensas isso, não estás a passar um atestado de burreza às pessoas? Estás a achar tipo, que as pessoas são burras e não vão saber ver, distinguir onde é que está a informação. Ou seja, isso pode ser de facto um problema. Sim. O que o Benito está a dizer, mas não é o pior problema dos próximos tempos. Eu acho que é um problema porque exatamente por as pessoas não saberem onde procurar informação é que tu vais poder passar a contestar tudo. Passar Ou seja, a contestar tudo. imagina, sei lá, a NASA. Uhum. A NASA supostamente seria das agências mais relevantes em questão de Espacial. extraterrestre, Uhum. de coisas fora da Terra. Se tu desconfiares do que a NASA diz, vais procurar onde? Mas tu o que tu deves fazer não é desconfiar sempre. Eu desconfio sempre. Mas Depois vou imagina, ver. como é que tu podes desconfiar de uma tipo de... Agora, imagina que a NASA diz: descobriu-se um planeta Uhum. que pode abrigar vida a 4 milhões de anos-luz e é muito provável, há 50% de chances de haver vida. Imagina. Sim. Tu vais desconfiar? Como é Não que... queres saber. Por exemplo, é a cena científica do bacon. O bacon faz mal. Do quê? Isto- Desculpa? Do bacon. O bacon, Sim. O bacon faz mal. Dá 13% a cena de aumentar as células cancerígenas. Aham. E depois vais ver o estudo e é 13% sobre uma incidência de 0.01. Certo. Ou seja, eu a priori, eu desconfio de tudo. E Certo. vou ver. Se os gajos dissessem um planeta que tem 50% de vida, Aham. e eu depois ia perguntar logo, que espécie de vida? Pronto, ok, Uma mas planta? como é que tu Um ser humano? como é que tu ias ver? Para apresentar isso tem que ter estudos, não é? Pronto. Se fosse um tema que me interessasse, porque esse não seria, eu não ia Pronto, ver. mas imagina. Ia ver. Ia Não, testar. mas eu não sei essa abordagem de desconfiar a priori é correta. Porque Porque deixas de ter confiança nas instituições e perdes a tua base sustentável para porque agir. a sociedade tem que ter instituições confiáveis. E eu acho que uma abordagem mais saudável seria confiar, mas Uhum. não acreditar cegamente. Ou seja, Ok. se a NASA me disser isso, eu acredito, porque a priori a NASA é confiável, mas eu vou ler, eu vou investigar e vou ver E vais só opiniões contrárias.
Agora, eu acho que desconfiar a priori e assumir que eles, que eles nos estão a enganar Uhum. vai ser o problema da humanidade. Ok. Porque as instituições vão deixar de ser confiáveis, tu vais poder contestar tudo, vais desconfiar de tudo e vai aparecer pessoas como o Terrence Howard e outros que têm uma base tão sólida como a Ok. NASA. Ok. Estou a perceber o que estás a dizer. E de facto pode ser um problema, eu só não concordo contigo em que é o pior problema. Tu disseste uma cena sobre aquele bacana que é o gajo de facto acredita no que está a dizer. Ou Uhum. seja, o gajo pode estar completamente errado, mas ele acredita no que está a dizer, não é um charlatão, não está a tentar provocar o mal. Uhum. E eu, na minha vida, sempre desde pequeno, que lembro de tentar diferenciar o bem e do mal, o que é o bem, o que é o mal. Eu acho que o problema do mundo é que, de facto, as pessoas que tentam fazer mal. E nesse sentido, há aí muito mal a ser feito. Tipo, não sei se o pior problema seria, neste caso, um gajo que está a tentar defender as suas ideias. Não, Quando não- dizes pior, não é de facto o pior. eu acho que é o problema que pode danificar os alicerces de uma sociedade. A confiança nas instituições Porque e na informação. porque a partir do momento em que tu não tens uma fonte de informação que é credível, Uhum. e isso muito por culpa das instituições, porque durante muito tempo foram muito obscuras, e a própria comunidade científica sempre foi muito snob, nunca quis falar com os comuns mortais. Sim. Mas aí só para também o público entender, com a gente somos diferentes de alguma coisa. Aí já me perdeste, porque quando tu dizes, estamos a falar sobre conhecimento, e estás só a assumir uma comunidade científica, para mim existem muitas formas de conhecimento, estás a ver? Sim, mas Eu posso ir ali ao não queria dizer padre, porque isso entramos na religião, eu nem gosto muito de padres, mas podia ir ali ao gajo da aldeia que tem uma instituição qualquer e posso estar a adquirir conhecimento com ele, não tem que ser necessariamente científico. sim, mas eu neste caso eu Estás estava a falar de em conhecimento coisas científico. específicas. Ou seja, agora há muita contestação da teoria da evolução, por exemplo. Acho que nunca foi tão contestada. E isso é uma coisa que para mim é um alicerce da sociedade. A maneira como é que nós chegámos aqui, a biogénese, como é Ok. que se formou a vida. Mas quando é que. Calma. Desculpa. Quando é que surgiu essa teoria? Qual? Da evolução? Foi 1700 e com Charles tal? Darwin, sim. Foi o quê? Em que ano? Não sabes? 18, Ou tu tá- 1800, 1800. por aí. 1900, não, Como nós 780. chegámos aqui, tipo, como é que vivemos antes disso? Vivemos. Eu não acho que esse seja um dos temas. Imagina que essa teoria caía. Eu acho que a nossa sociedade. Ou seja, tinha que haver alguma coisa para substituir. Não, Mas mas a nossa sociedade mantinha-se. eu, Achas que é mas um dos temas, eu acho que sim, porque mudava completamente. por maneira como olhavas? Porque a igreja e a religião perdeu muita força com a teoria da evolução. Porque, pelo que eu entendo e pelo que se entende, só há duas possibilidades. Ou evoluímos ou somos criados. E se somos... Mas pode ser os dois ao mesmo tempo. Pode, talvez. E já entramos no podcast do É, Deus. sim, Mas talvez. pode. Mas Na minha concepção, eu acredito na teoria da evolução e acredito em Deus. pronto, ok. Mas Enquanto igreja e instituição, eu sei que estás a dizer que a perdeu força. maioria das instituições religiosas não suporta a evolução, suporta o criacionismo. Sim. E, Mas não há dúvidas, nós somos mamíferos, temos uma estrutura muito idêntica pois, a muitos animais que há aí, não há dúvidas. há pessoas que dizem que é prova de um design em comum e não de uma evolução em comum. Mas epá, isso é tema para outro podcast. Mas o que eu quero dizer é que esse exemplo é, na minha opinião, um alicerce da sociedade. Porque se, por alguma razão, se desprovar a teoria da evolução, Certo? o criacionismo ganha muita força. E se o criacionismo ganha muita força, as instituições religiosas ganham muita força. E isso muda a sociedade, na minha opinião. Muda a sociedade, sim. Mas eu podia dar o argumento e dar o argumento oposto. E aliás, já aconteceu. Um dos teus. Como é que vai chamar? O Nietzsche? Assim que se diz? O Friedrich Nietzsche. Yeah. E esse gajo veio prever a morte de Deus. Ele escreveu: Deus está morto, fomos nós que o matámos. E nós podemos fazer o argumento exatamente oposto. Ou seja, com a perda de força da religião, houve uma decadência de X valores, como nós vimos no século XX. Ou seja, para já acho que não seja um cenário real as religiões, pelo menos estas, como nós conhecemos, voltarem a ganhar força o suficiente para prejudicarem a nossa sociedade.
Achas que sim? Não, até, é assim, quando eu digo que a falta de instituições confiáveis vai mudar a sociedade, não quer dizer que seja necessariamente para pior. Atenção. Eu acho que vai mudar. Eu acho que... Não achas que havendo essa até pode ser um cenário onde existe mais uma descentralização da informação? Mas até que ponto é que isso é bom? Mas eu curto disso. Porque eu gosto de ir buscar o conhecimento, Eu percebo, mas isso estás a confiar muito nas pessoas. confio. Yeah. Porque eu acho que a maioria das pessoas não vai conseguir... Não, Não, vai eu acho que sim. conseguir diferenciar fontes credíveis de fontes não credíveis. Talvez para um conhecimento científico onde o planeta está a 4 Mas milhões de anos-luz. De tudo, mas Mas de sobre tudo, de se alho tudo. faz bem para a saúde, um gajo está em casa, experimenta. Acho que E de vê, tudo, acho que de tudo. Não, alho as pessoas até podem comer alho, podem não fazer nada, E acharem que. mas tem um placebo enorme e Sim. faz. Ou seja, eu acho que Não, mas eu não concordo com isso. há Acho tantas que- pessoas a não. cair em golpes e em burlas e provavelmente os nossos pais, os nossos avós, a partilharem coisas no Facebook Sim. completamente estapafúrdias. Eu acho que as pessoas, olha, e isso é uma coisa boa que nos ensinam na faculdade, acho eu, que é o busca de filtro informação. de informação. Hum. Filtro das fontes de informação. Eu acho que a maioria das pessoas não tem esse filtro. E se não houver uma fonte que é credível, e cada vez há menos, porque o governo não é confiável, as instituições não são confiáveis, se cada vez houver mais essa descentralização, cada vez se vai mais espalhar informação falsa. Não é que eu acho que se deva. Então vou-te pôr outro cenário. Existe, consideras que hoje em dia ainda existe essa centralização, onde existem instituições confiáveis, tipo faculdades, tipo. cenas assim? Achas que hoje em dia já não há ou que ainda há? Eu acho que ainda há, mas as pessoas partem do pressuposto que eles têm uma agenda por trás. Ou seja, eu estou a pensar em, sei lá, em jornais, em canais Exato. de notícia. Pronto, era isso que eu ia dizer. Os canais têm a sua agenda sempre. E acho Sim. que as pessoas Então era isso que eu ia dizer. se aperceberam disso. Mesmo com essa centralização ou essas instituições que possam ser fidedignas, tu encontras muita informação Aham. errada. Sim, Pois eu acho que cabe sempre ao indivíduo, certo. a cada pessoa, fazer a sua filtragem. Por isso é que eu estou a dizer que isto vai ser o evento que mais vai mudar a sociedade nos próximos anos. Não quer dizer que vai mudar para pior ou para melhor, mas vai mudar de certeza. Ok. Porque se hoje em Eu dia, discordo. se hoje em dia tu já tens instituições que nós não confiamos nelas, até imagina daqui a uns anos. Mas eu por acaso discordo. Eu acho que onde houve sempre as maiores mudanças a nível da sociedade, geralmente foi sempre através ou de uma catástrofe qualquer, que muda completamente a dinâmica daquela sociedade, ou de uma inovação. Foi sempre através de inovação, da criação da revolução industrial, A inteligência whatever. artificial. Yeah, eu acho que a inteligência artificial é a cena que mais vai mudar a nossa maneira de estar na sociedade. E não sei se viste a cena do Elon Musk, Aham. a cena do robô. Assustador. Tipo, What? yeah, acho que é só Bué para de- 2027 Bué que aquilo, assustador. Yeah. Mas- eu acho que isso vai mudar completamente a maneira. Imagina tu teres dinheiro para comprar uma coisa daquelas. Aham. Para já, olha, quem tiver já a primeira possibilidade de fazer a aquisição daquilo tem uma vantagem competitiva com as outras pessoas que nem vai dar para medir. Imagina tu teres um robô em casa. Mas isso é esta- Imagina, eu tenho um robô em casa que me faz tudo em casa. Yeah. E tu não tens. Isso é a história do mundo. Há sempre vantagens de parte dos quem tem mais posses económicas, mas eu tenho um robô, tu não tens. Olha as horas que isso me dá, ou para trabalhar mais, mas só ou para o meu bem-estar físico, para estar com a minha família, tipo, há uma diferença. Tu terias um robô em casa? Não sei, pá, ainda não pensei o suficiente sobre isso. Pá, eu achei aquilo assustador. Mas eu acho que teria por causa dessa competitividade. Mas sabes que eu estou assim muito porque estou demasiado como é que eu vou dizer? Cansado. Pode ser essa a palavra. Ok. Tipo, trabalhar demasiado e se esses robôs vierem nos ajudar. Da mesma maneira que nós começámos com o boi a lavrar as terras e depois passámos para um trator, eu penso no robô como a evolução Sim, eu para acho, nos ajudar. eu acho que é inevitável. Eu acho é que está cada vez mais perto do robô nos dar um tiro na cabeça, mas Mas eu acho que as pessoas estavam com a ideia que isso só daqui a 50 anos. Mas isso se calhar não. não, está mais perto. Está mais perto do que as pessoas imaginam. A menos que não esteja tão perto, se os governos o impedirem. Estás a ver? Puserem legislação que não seja possível. Mas Talvez. em termos tecnológicos está cada vez mais perto. Mas já. não me parece que os governos façam isso. Também acho que não. Não me parece que façam. Importante, não sei se viste os robôs. Sim. Viste como é que eles são?
Porque é que achas que eles não têm pele humana? Porque já há próteses para isso. Se eles quisessem, podiam ter E pele isso seria humana. mais assustador ainda. acho eu. Exatamente. Eles querem Só não fazem isso para não nos assustar. eu acho que eles querem fazer eles humanoides, mas não querem fazer humanos, porque isso seria assustador. Sim, mas é só do ponto de vista comercial da coisa. Sim, só. E eles também não têm cara, né? Ou seja, Sim. não têm. Expressão, não tem nada. Mas não sei se viste, eu vi um vídeo assim bem rápido de um desses robôs a dizer qual é que é o teu objetivo e o gajo a dizer ser o mais parecido possível a um humano. Isso assusta-me. Pá, não sei, olha, honestamente não sei o que é de pensar, mas temos que nos preparar, porque isso aí. Sim, a inteligência artificial vai ser de facto. Eu acho que é. Não, vai ser. A inteligência artificial acho que vai ser. Mas lá está, a inteligência artificial vai ser outra fonte de informação. Vai descentralizar ainda mais. Ou centralizar. Se soubesse as conversas que eu tenho com o ChatGPT, Eu também tenho o alguma meu, vez. o meu objetivo, às vezes, quando estou a falar com ele, é apanhar o gajo a mentir. Não é. Da mente boa, meu. Não é difícil. Yeah. Pois. E isso lá está, outra questão. É outra. Como é que É diferencias? credível, não é credível? Como é que diferencias? Como é que diferencias? Yeah? Pá, sei lá, eu acho que não estou tão preocupado com isso que eu na minha vida fui testando comigo, faço o teste comigo e vejo. Olha, pus aqui o dedo, o gajo disse-me para pôr aqui o dedo, queimei-me. Sim, eu estou a perceber. Eu também falo disto, mas são coisas que me importam a mim, que não importam a 99% das pessoas. Uhum. Se, aquele exemplo da NASA, pá, se descobre um planeta, descobre, se não descobre, não descobre. Eu gosto de saber, Gostas mas de saber isso? não muda nada na Sim. minha vida. As coisas que mudam na minha vida eu consigo testar Empiricamente, vá, digamos assim. empiricamente, é. Portanto, isso a primeira fonte de informação vai ser sempre eu próprio. Yeah. E portanto, a partir daí faz o resto. Exato. Ah pá, olha, acho que foi uma boa introdução. Acho que já estamos com tempo, não? Acho que já deu. Já Estamos deu? com uma boa introdução para percebermos o que é que vai ser este projeto e o podcast. Vai ser muito isto, dois gajos a falarmos. Será que ficou gravado? Deve ter ficado. Ficou não? gravado, claro que sim. Uma da tarde. Dois gajos a gravarmos e basicamente Olha, é isto. a nossa assistente apareceu agora. Como vê, os copos de água vão chegar agora. Não trouxe os copos de água. Ah, pá. Mas está bom, acho que está bom. Malta, espero que tenham gostado. Foi o primeiro episódio. Digam também Não nos. deixe no vácuo. pá. Tchau. No Black Hole. Digam também depois nos comentários como é que estamos a nível de som, de imagem, o que é que dá para melhorar. Nosso budget é tipo de 22 cêntimos. E para quem me conhece sabe porque os 22. João, mais alguma coisa? Nada. Se alguém quiser fazer um patrocínio, esteja à vontade. E deixamos assim, a Tchau. pedir dinheiro. Na 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 na. Black hole. Se eu tô na triple black hole. Acordo dream ou black